Eu sou Sônia Machado de Campos Dietrich, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, em Moema, em 1935, janeiro de 1935. E, bom, eu estudei primeiro no Colégio de Freiras, no Sumaré, porque minha mãe mudou-se logo para o Sumaré, e fiz o Colégio Notre Dame, onde eu até fui interna durante os 3 primeiros anos do ginásio. 2 primeiros, acho. No terceiro, eu resolvi que eu queria mudar de escola e fui para o Bandeirante, não, para o Mackenzie. Então, eu passei 2 anos no Mackenzie e depois o colegial, os 2 últimos anos, eu fiz no Colégio Bandeirantes. Aí eu fiz, o primeiro vestibular que eu fiz foi na Faculdade de Medicina. Não passei. Porque eu era muito preguiçosa. Mas eu não passei, mas eu tinha boas notas e tudo. E aí eu resolvi no ano seguinte não fazer de novo medicina e fazer biologia. E aí eu entrei na biologia, entrei em segundo lugar. Não é que a biologia fosse tão mais fácil, mas é que eu estudei bastante e estudei biologia mesmo, né? Não precisei estudar tanta física e química como precisaria, mas estudei bastante. E aí passei em segundo lugar. Fiz a faculdade, bem também, mas sempre estudando pouco, mas pensando muito. Eu acho que isso foi que ajudou. E assim, os professores que eu mais tive contato foram o Dr. Ferri, na botânica, que eu achava excelente professor, o Dr. Ailton também, e com a doutora Rosina e o Dr. Erasmo, na fisiologia. Mas eu fiz o curso todo normalmente, me formei no tempo correto. Dr. Pavan também, eu acho que, inclusive, quando eu quis ter uma bolsa, logo que eu saí de lá, ele mesmo assinou, disse, não, você foi boa aluna? Fui. Então tá bom, aquele jeito dele, né? Mas foram os professores que eu mais tive e depois continuei tendo. E também uma outra que eu comecei a ter amizade lá na botânica, que foi a doutora Maria Inês Rocha e Silva, e que depois continuou sempre apoiando a gente. Então esse foi a minha experiência. E os colegas de turma, né? Aliás, hoje fiquei sabendo que faleceu um deles em dezembro, eu só fiquei sabendo hoje, que é o Clóvis Teixeira, do Oceanográfico. Ele faleceu em dezembro do ano passado, mas só no micrológico que fizeram agora dele, na revista de biologia, que eu fiquei sabendo. Mas eu tive uma turma grande, né? Uma turma boa, e até hoje a gente se reúne. Clóvis nunca foi, mas muitos dos colegas sempre foram, e alguns professores também iam na nossa reunião. Então, até o ano passado ainda tivemos essa reunião. Então, eu conservo bastante o intercâmbio com as pessoas do meu tempo de universidade. Uma vez ou 2 por ano, mas sempre tenho notícias. E, bom, depois disso eu me formei e logo que eu me formei, a dona Irina precisava de um estagiário que tinha uma bolsa de iniciação científica. Então ela procurou, acho que em primeiro lugar ela procurou, acho que a Suzete não estava interessada, queria fazer só magistério. E aí ela falou comigo, eu quis e vim para cá. Então eu fui estagiária inicialmente da doutora Irina Shevchuznikova. E aí aprendi até um pouquinho de umas palavras em russo e fiquei como bolsista durante 1 ano. Depois o doutor Alcides tinha vagas e ele resolveu indicar umas pessoas, e eu fui indicada primeiro como extranumerária mensalista, que era um contrato de trabalho. Mas mesmo com esse contrato de trabalho, ele me autorizou a ir primeiro para a Argentina, primeiro para o Rio de Janeiro, porque foi aí que, num congresso de botânica da SBPC, eu conheci que foi meu marido durante os anos, o Peter Dietrich. Então o Peter trabalhava no Rio de Janeiro, em Manguinhos. E aí, eu não sei, eu acho que o doutor Laboriou disse, não, você tem que ir para Manguinhos, vai ficar, ou tem que ir para o Rio de Janeiro, não vai ficar longe do marido. Então, com a interferência do Laboriou, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer um estágio. Eu fui fazer um estágio no Instituto de Química Agrícola, porque o Laboriou tinha sedução pela química, né? Gostava demais, além da matemática, né? Então eu fui. Naquela época estava aqui já o Ivani, o Luiz Azevedo, que ficou durante uns anos aqui, ele era geógrafo, e o Gil Felipe.
Gil Felipe já estava desde o tempo da Dona Irina, porque ele foi, veio como estagiário da Dona Irina primeiro. Né? Depois, quando o Laboriot chegou, inclusive o Laboriot veio para cá, porque eu fui assistir uma palestra, olha como eu vou e pulo e volto, mas tinha que lembrar disso. Eu fui fazer uma palestra fui assistir uma palestra do Laboriot lá na Universidade de São Paulo. E aí ele falou que estava saindo de Manguinhos, que não sabia ainda para onde ia, não sei o quê, e eu falei para o doutor Alcides, olha, o Laboriot está querendo um lugar para ficar. E aí ele contactou o Laboriot, falou com o Ferri também, tudo, e acabou contratando o Laboriot que veio para cá. Mas logo que o Laboriot chegou, eu fui para o Rio de Janeiro. Primeiro fiquei lá no Instituto de Química Agrícola, trabalhei com o Dr. Walter Morse e conheci alguém que ficou muito amigo meu e que eu admiro muito, que é o Otto Gottlieb. Então eu trabalhei com os dois, mas principalmente com o Walter Morse. Fiquei quase um ano lá. Mas aí o Peter foi convidado para... Não, ele recebeu uma bolsa do NIH para ir para os Estados Unidos. Então ele foi para Madison, Wisconsin. E eu fui logo em seguida, porque ele lá conseguiu um lugar para ficar, e eu fiquei trabalhando então com o Burris, que trabalhava com microbiologia, na bioquímica da Universidade de Wisconsin. Trabalhei também lá um ano, saiu publicado um trabalho meu com ele, com o Burris, né? Mas já mudei novamente de área, né? Porque passei da química de produtos naturais agora para microbiologia. Mas foi só realmente porque eu tinha que ficar lá. E depois disso, acho que voltamos para cá por um tempo pequeno. E aí o Peter foi convidado para ir para Saskatoon, para o Canadá, como professor contratado por tempo limitado, não sei quantos anos eram poucos, né? E então eu fui para lá, mas aí eu vou trabalhar com plantas, eu fui trabalhar com biossíntese de alcaloides, que também não era o meu xodó, mas eu já tinha trabalhado com química de produtos naturais, já tinha um pouquinho mais de experiência. Então eu fiz a minha tese em biossíntese de alcaloides da cicuta, daquela planta que dizem que matou o Sócrates, mas nessa época eu fiquei sabendo que não foram só a cicuta, eles fizeram uma mistura de várias plantas tóxicas que ele ingeriu e morreu disso, né, o Sócrates. Mas eu trabalhei só com a biossíntese dos alcaloides da cicuta, né, da cana coleomaculata. Voltei para cá e aí eu precisava então ter um local para trabalhar, porque o Laboriot tinha ido embora, e então, em 1970, quando eu voltei de lá dos Estados Unidos, eu tinha que trabalhar, voltei para o Instituto de Botânica, porque todo esse tempo eu fui com autorizações, que eram assim, ou autorização para fazer doutorado, ou autorização para acompanhar o marido, porque ele também era funcionário, quer dizer, todos os tipos de autorização até 1970. Em 1970 eu voltei, e aí voltei para o Instituto de Botânica, mas eu fiquei na seção de micologia. Não sei se você lembra desse período, né? Que eu fiquei na seção de micologia, então eu tinha que trabalhar com fungos. Inclusive eu fiquei como chefe substituta da micologia, porque tinha muito pouca gente, e eu não sei por que razão também, afinal eu era o diretor, né? Então eu fiquei como chefe um tempo da seção de micologia. Aqui estava o Ivani, né? Na fisiologia, o Gil já tinha ido embora, acho que ele estava na Inglaterra naquela época, e já não ia, nem sei se ele queria voltar para cá, mas acho que ele ainda estava com Leave of Absence daqui, em 1970. Mas estava a Terezinha Menem, trabalhando com pólen, já com um grupo já definido e tudo isso. E eu tinha trabalhado com pólen, com laboratório, porque ele fazia a gente trabalhar com tudo. Então eu trabalhei, só escapei da, como é que chama, da nervura foliar, que era um dos xodós dele, né? Mas eu trabalhei com fisiologia, com transpiração, fizemos 2 ou 3 trabalhos sobre isso, naquela época anterior, que eu estou voltando à história, né? E fizemos também trabalhos de pólen, né? Que a Terezinha depois assumiu, né? Mas naquela época era a Marileia que estava. Então eu fiz trabalhos de pólen e fiz trabalhos de fisiologia de transpiração. Depois disso, quando eu voltei, eu fui fazer plantas, fazer fungos, né? Mas aí eu já tinha uma experiência com parede celular,
porque acho que quando eu estava nos Estados Unidos eu conheci o Batinique Garcia, conheci o pessoal que trabalhava com parede celular. Então eu comecei a trabalhar com parede celular de fungos. E esse trabalho foi durante anos e anos, primeiro como só parede celular, estrutura, etc. Depois como iniciadores de defesas químicas em plantas, que também foi uma linha que eu comecei aqui e que a Márcia assumiu com muita prioridade, muita capacidade, né? E com você, que também veio mais ou menos nessa época, eu disse, bom, você queria trabalhar com plantas superiores, você não queria trabalhar com fungos, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer parede celular de plantas superiores, e foi aí que começou também a linha de parede celular de plantas superiores. E nessas duas linhas, mais ou menos, eu fiquei, porque depois, quando chegou bem mais tarde, o Cordeiro continuou na área de defesas químicas de plantas contra fungos, né? A parte de iniciadores e tudo isso, fez um trabalho muito bonito. E Márcia também já estava trabalhando depois com isso. E aqui na plantas superiores, que também tinha gente que queria continuar com plantas superiores, não queria saber de fungos, né? Então queria me involorar. Então foi você, depois acho que foi a Galba também veio, ficou com a parte de fungos, e o Marcos Buqueride e tinha mais algumas pessoas com plantas superiores, mas você e o Marcos acho que foram os que mais se destacaram, né? E o Marcos então ficou trabalhando com parede celular, mas galactomananos, depois xiloglucanos, então essa foi uma área que eu levei praticamente até agora, né? E além disso teve a ferrugem do café, a parede celular de café, que foi com você, porque na época eu estava com a ferrugem de um lado e as folhas do outro, né? Então deixa eu ver o que mais que eu fiz. Nesse ínterim também, eu já era credenciada desde 1970 na pós-graduação da Universidade de São Paulo, e também da Escola Paulista de Medicina. Aliás, fui primeiro credenciada na Escola Paulista de Medicina, porque a Universidade de São Paulo, inclusive Leopoldo Coutinho envolvido nisso, não queriam que o pessoal do Instituto de Botânica ficasse. A dona Berta também não queria que... Imagina, eles propuseram, você não estava aqui ainda, estava a Miyoko naquela época, a Miyoko, a Lilian estava aqui também, e eles propuseram que nós fôssemos testa de ferro deles como orientadores. Então, a Lilian iria para o Dr. Ferri, eu não sei quem iria para fulano de tal, quer dizer, repartiram os nossos estudantes. Aí nós dissemos que não queríamos de jeito nenhum. E a Berta dizia que nós não podíamos ser credenciados lá. E não era verdade, porque naquela época o Ribeiro do Vale, 1970, Ribeiro do Vale, que sempre foi uma pessoa muito... Ele adorava plantas. E ele tinha muito interesse nas plantas medicinais e tinha muito contato comigo e com o Ivani. Então ele pediu para a gente ser credenciado lá. Então nós fomos credenciados lá, mas estavam criando todos os cursos de pós-graduação. Então ele fez o seguinte, alguns foram credenciados na farmacologia, principalmente acho que o Ivani e eu acho que fui também credenciado, não sei, não, eu acho que eu não fui credenciado na farmacologia, não sei, não me lembro quem mais, porque o Adalto foi credenciado também na microbiologia e imunologia e na farmacologia, porque a Olga Iano, que não tinha nada a ver com essas coisas, foi orientada lá pelo Adalto. E a Lilian foi orientada, eu não me lembro, acho que pelo Ivani, na farmacologia. E eu fiquei na bioquímica e biologia molecular. Naquela época acho que só chamava bioquímica, não, eu chamava bioquímica e biologia molecular. Porque tinha toda a parte que não era a molecular do DNA, mas era de moléculas, né? Então chamou bioquímica molecular. Depois passou a ter biologia molecular, muito bom livro, mas na época acho que não tinha quase ninguém ainda. Então eu fiquei lá, e lá também acho que você foi orientado na bioquímica da Escola Paulista de Medicina, ou você foi da USP? Não, da Escola Paulista de Medicina. Sim. A Vera Maximeu, que também da microbiologia, você da biologia molecular. Eu dava aula na microbiologia e na biologia molecular. Bom, isso foi nos anos 70. Depois disso, bom, eu continuei orientando na USP até que veio a CAPES e disse que não podia ter tantos
colaboradores, que tinha que diminuir o número de colaboradores, que foi nos anos 80. E na Unicamp eu desisti também, mas eu deixei indicados a Márcia, o Marcos, a Angelinha, para lá. Né? Então, porque a Angelinha também tinha trabalhado aqui, e foi uma nova linha que eu e a Rita começamos a montar. Aliás, o João Salvador veio aqui com uma proposta de que a gente trabalhasse com órgãos subterrâneos, com coisas assim. Então, nós começamos esse projeto. E a Rita postulou para aquele INSS, International Foundation Natural, como é que é? IFS. IFS. Você também teve verba de lá, né? Então a Rita postulou e nós fizemos então um projeto, né, com órgãos subterrâneos. E começamos pegando órgãos subterrâneos de plantas do Cerrado. E foi um negócio lindo, porque ninguém tinha feito quase nada. Então nós começamos, nem sabíamos, eu me lembro de frutanos, porque quando eu estava na Argentina, o Peter trabalhou com pontes. E naquela época estava toda aquela parte de biossíntese de polissacarídeos, com o Leroy, de biossíntese de polissacarídeos através de nucleotídeos e açúcares. Então eu me lembro que na época eu sabia de frutanos, mas não se sabia a biossíntese. E o Peter tentou tudo quanto é nucleotídeo que existia lá no laboratório radioativo para ver se ele conseguia biossíntese de frutano. Quando eu voltei para cá, logo depois que eu disse, mas isso aqui é frutano, porque só tinha frutose e frutose, eu disse, isso aqui é um frutano, né? Aí nós começamos a trabalhar com os frutanos e vimos, na época a Angelinha e a Rita, que a biossíntese já estava deslindada, eu acho que eu também lembrava vagamente que era com sacarose. E aí foi a outra linha que ficou aberta e que até hoje tem a Rita, a Angelinha e os alunos delas estão trabalhando com frutanos e ainda tem muito para fazer, né? Então foi mais essa linha que foi aberta mais ou menos na época, já nos anos 80. E depois disso, teve as de galactomananos e xiloglucanos, que começou quase na época já de 90. Foi porque eu estive na Inglaterra algumas vezes, né, naquele projeto que chama British Council, com o CNPq e tudo isso, e eu fui algumas vezes e conheci o Grant Reed lá, e eu sugeri para ele, e ele pediu nomes de plantas que ele poderia trabalhar lá. E eu dei a lista de nomes de várias plantas e pedi inclusive sementes, mas ele acabou não trabalhando com aquelas. Ele tinha lá como é que ele chama? A Trigonella phenobranchum. E então ele já trabalhava com ela, já estava indo bem, a mulher dele estava fazendo a parte de biossíntese, ele fazia estruturas, tudo isso. Acabou ficando um monte de sementes aí, chegou o Martin e disse, olha, trabalha com essas sementes aí, porque senão vai acabar perdendo, né? Aí ele começou a trabalhar, ele fez um levantamento com um número grande de sementes e conseguimos ver várias coisas. Inclusive, vimos que algumas tinham galactomanano mesmo, que era o que a gente estava interessado no começo. E outras não, tinham um polímero com glicose e xilose, era um xiloglucano. Então nós conseguimos ver quais eram os grupos que tinham umas e outras, né? E publicamos mais uns trabalhos sobre isso. E o Marcos continua até hoje com os galactomananos. E eu ainda tenho de herança, uma tese da Estefânia, que ainda ela não conseguiu organizar suficiente para publicar, porque eu acho que ela não tinha tanta experiência de bioquímica. E eu não tinha tempo e estava já muito cheia de coisas para fazer, mas agora eu retomei e acho que é um trabalho lindo, que ninguém nunca fez. E verificamos que o galactomanano existe tanto na semente quanto no fruto. Quer dizer, o fruto, o pod, né, o legume, eu não sei se é o legume, não, é o fruto, acho que é só a casca do fruto, né? Também tem galactomanano e tem a mesma estrutura, mesma composição, proporções do galactomanano à medida que vai desenvolvendo. Primeiro começa com muita galactose, depois vai diminuindo a galactose e tal, e no final eles chegam com a mesma proporção, que é 3,5 para 1 de manose galactose. Então, realmente foi uma coisa interessante. E ficou.
né? Mas eu já apresentamos trabalho em reunião científica e tudo, mas agora estamos tentando publicar o trabalho. Está quase pronto. Mas foi também uma outra linha que foi aberta. E nesse ínterim, quando chegou nos anos de 90, 91, etc., que a gente começou a sair da pós-graduação das universidades por causa dos regulamentos da CAPES, a Lilian, acho que em 1993, 94, sei lá, por aí, não, 2003, 2001, por aí, começou acho que no final do século passado, no começo desse, a Lilian era diretora e ela conversou comigo porque ela queria criar uma pós-graduação aqui no Instituto de Botânica, porque estava muito difícil realmente você conseguir orientar nas universidades. Então eles selecionavam muito e os mais novos não tinham chance praticamente nenhuma. Então a Lilian foi quem propôs, ela era diretora do Instituto e propôs que a gente tentasse organizar um curso de pós-graduação, um programa de pós-graduação. Como o Agronômico de Campinas já tinha acabado de ter credenciado, já estava funcionando um curso, um programa de pós-graduação, nível de mestrado, em biologia tropical, uma agronomia tropical, uma coisa assim, na agronômico. Então, um instituto poderia ser uma instituição de ensino superior para pós-graduação. E nós, então, fizemos a primeira proposta. Eu sei que na primeira proposta veio com críticas dizendo que, como é que era muita gente, tinha umas críticas assim, e quiseram que a gente fizesse mestrado e doutorado, porque diziam que a gente tinha gente suficiente e currículo suficiente para mestrado e doutorado. Aí nós fizemos proposta para mestrado e doutorado, agora estou lembrando mais, a Sandra Truffi também estava envolvida, Solange, no programa de organizar o curso, inclusive a Solange ajudou muito com a Sandra para preencherem todo aquele formulário maluco, né? Mandamos de novo, e aí veio assim, não que veio tudo com parecer só de mestrado, mas aí eu fiquei uma onça, eu disse, escuta, fazem a gente fazer tudo isso? Mas aí veio, acho que veio o Eurico, eu dei uma bronca tremenda para a CAPES, aqueles brincando com a gente, né? Aí veio o Eurico e veio, quem mais que veio? Veio o Eurico e veio mais alguém, não sei se foi o João Lúcio, vieram duas pessoas para ver como é que estava o curso. E aí eles acharam que estava bem, mandaram de volta para lá, teve mais uma moça do Rio de Janeiro que ajudou a melhorar o preenchimento, porque a gente não tinha mesmo muita experiência, mudamos uma porção de coisas e tal, só sei que em 2002 para 2003 o curso foi aprovado com nível 4, que é o mínimo de nível para uma pós-graduação com doutorado, né? E, então, eu fiquei como coordenadora, a Solange como vice-coordenadora, e os outros ficaram como membros do corpo editorial, e aí foi variando, foi modificando um pouco, outras pessoas entraram, e nós fizemos, antes, quando estava para mandar toda a papelada, perguntamos quais eram as disciplinas e quais as áreas que poderiam orientar. Então, recebemos muitas propostas, selecionamos essas propostas no comitê de coordenação, ficamos com um número razoável de disciplinas de mestrado, disciplinas de doutorado. O Carlos foi que sugeriu que tivesse uma que chamasse tópicos especiais, que era para ter gente que viesse de fora ou que tivesse um curso para dar uma vez, né? E então nós fizemos mais uma disciplina que chamava tópicos especiais, seminários também, e começamos já como nível 4, mandamos aviso para tudo quanto era universidade, de que o curso estava criado, fizemos uma brochura bonitinha, tudo com desenho, mandamos cartazes para tudo quanto é lugar. Esse correio aqui não mandou para ninguém. Ficou com o dinheiro e não mandou para nenhum lugar. Aí nós tivemos que ir de um em um entregando os cartazes e as coisas. E tivemos muita sorte, porque desde o começo nunca faltou aluno. Todo ano tinha uma prova, né, para admissão,
concurso de admissão, selecionávamos um número razoável que desse para dividir, repartir entre as áreas com os orientadores, nunca faltou aluno, e aí 2 anos e pouco depois já começamos a ter alunos de doutorado do próprio curso, porque antes foram só alunos de fora que tinham feito mestrado em outro lugar e que vieram para cá. Também tivemos sempre, no começo a proporção de mestrado para doutorado era muito grande para mestrado e pequena para doutorado, mas agora já inverteu. Eu fiquei então como coordenadora durante os 6 primeiros anos, quer dizer, foram 2 avaliações da CAPES. Na segunda, uma mantivemos o 4, e na outra, que terminou, foi agora em 2009, eu já não era mais, porque eu fiquei até 2008, fiquei 6 anos. Já era a Solange que era a coordenadora, o curso passou para o nível 5. Então foi todo esse esforço, todo mundo achava, vocês são muito exigentes, vocês querem que a gente defenda a dissertação em 2 anos. Não, são as regras do jogo. A gente não vai fazer uma dissertação que vai demorar 5 anos, porque senão vai prejudicar o curso, né? Então isso fica já para fazer doutorado. Alguns até passaram de mestrado para doutorado porque não tinham condição de terminar, e porque eram bons, né? Então só sei que agora o curso... quando eu ainda era coordenadora, acho que uns 2 anos antes de eu sair, nós já fizemos a comemoração do da 100ª defesa. Está com quase 200, mas a Rita de Cássia ficou depois da Solange, a Solange ficou só 1 ano como coordenadora, porque eu tinha saído, e aí a Rita de Cássia ficou como coordenadora, ano passado, 2008 ou 2009, não sei, 2009, porque 2008 foi 2009 foi a Solange, então ela começou a ser coordenadora em 2010. Ficou 1 ano, está 1 ano e meio quase. E aí eles resolveram passar a ter um exame de seleção 2 vezes por ano. Então agora tem 2 exames de seleção. E ela mudou algumas coisas, né? Acho que afrouxou um pouquinho mais o prazo, os períodos, não sei se vai dar certo ou se foi isso mesmo, porque eu também me desliguei um pouquinho, depois vou te dizer por quê, porque estou com outra atividade, né? Mas eu sei que o curso o programa já é nível 5. E continua com bastante gente, bastante interesse e alunos bons. Eu participei de algumas defesas e alguns exames de qualificação, tudo que eu participei foi sempre muito bom, né? Então, agora eles têm que continuar, porque eu já fiz a minha parte. E eu ia me aposentar definitivamente depois dessa, né? Mas aí o Tiné, que é um ex-aluno você conhece, né, Tiné? Que é ex-aluno do Marcos Buqueride, já tem doutorado, é pesquisador também do Instituto de Botânica, agora ele está licenciado, vai ter 6 vencimentos para trabalhar lá no Synchrotron, lá no laboratório do Marcos, né? Mas ele já era, durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, tinha sido presidente da Sociedade Botânica de São Paulo. Antes tinha sido a Solange Iracema, primeiro Buqueride passou para Solange Iracema, e aí passou para o Tiné. E o Tiné ficou agora, é o 4º ano dele, termina agora. Deveria ter terminado no final de 2010, começo de 2011, mas a reunião vai ser amanhã. Então, e ele me pediu, depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos e pouco, ele estava aí em 2009, ele me pediu para ficar, para ajudá-lo na Revista Brasileira de Botânica, porque ele achava que eu teria mais chance de conseguir auxílio do CNPq e da FAPESP do que ele, porque o currículo dele ainda era incipiente e tudo isso. Pode ser até que ele conseguisse, não sei. Mas eu então disse, tá bom, eu fico 2009. Fico só 2009. E outra coisa, eu não gosto de mexer com o computador para fazer relatório, para fazer... Ele mesmo apanhou o relatório depois da FAPESP. E do CNPq também. Então eu disse, se você prometer que você faz o pedido assim escrito junto comigo e que você faz os relatórios, eu fico. Diga ao povo que eu fico. E aí então eu fiquei em 2009. Passou 2009, a revista indo bem, eu consegui pôr a revista, no finzinho de 2009, consegui pôr a revista em dia, porque ela estava meio atrasada. A Solange deixou em dia, mas nesses 2 anos que a Tiné ficou,
ela atrasou de novo. Então pusemos em dia. A Solange, eu sabia que tinha experiência, em 2010 eu pedi para ela vir ajudar também, e aí a revista está completamente em dia. E agora então eu vou falar da história da revista, que eu não falei, para depois falar um pouquinho desse final, né? A Revista Brasileira de Botânica começou porque a Nanusa era a presidente da seccional de São Paulo. O Gil chama de regional, mas não é seccional, da seccional de São Paulo da Sociedade Botânica do Brasil. Eu era a vice-presidente. E naquela época o Valterando veio conversar comigo que ele e o Eurico tinham discutido e achavam que devia se criar uma revista brasileira de botânica, porque as revistas estavam por aí, não estavam funcionando. Nós tínhamos a Rênia já, mas ela era uma vez por ano, era do Estado, o Estado às vezes não tinha dinheiro, aquela coisa, então precisava de uma revista boa, né, que fosse criada já como uma revista boa para a botânica do Brasil. Então, eu disse, olha, eu sei que a Nanusa está querendo criar uma revista, porque ela conseguiu muito dinheiro com aqueles cursos de paisagismo, da seccional, então ela tem dinheiro, e eu acho que eu vou conversar com ela para a gente ver se consegue fundar uma revista, se pode fundar uma revista. A Sociedade Botânica do Brasil concordou, e a Nanusa então criou a Revista Brasileira de Botânica, com um corpo editorial que tinha o Gil Felipe, o Valterandro, o Eurico, eu e ela, né? E ela era a editora-chefe porque ela era a responsável pela seccional, né? Mas eu não me lembro desse período ela ter trabalhado muito, porque o primeiro número foi a convite, nós convidamos um monte de gente para apresentar trabalho, apresentar relatório, e eu não me lembro, porque nesse período também nós fizemos um pedido para a FAPESP, e a FAPESP começou a apoiar a revista. Então o dinheiro da Nanusa só foi para o começo, né? O dinheiro da seccional também não sei se daria para muito mais, mas a revista era vendida, então tinha o dinheiro da revista. E isso foi na época que a Ana Juliette passou a presidência para a Ana Juliette, e a Ana Juliette ficou como presidente da seccional. E ela, depois de 2 anos, passou para o Gil Felipe. Ou ela era tesoureira, eu não me lembro muito bem dessa organização, eu precisaria ler o negócio e lembrar. Mas acho que o Gil Felipe lembrava bem. Só sei que a Ana Juliette é que era responsável pelas finanças da revista. E o Gil Felipe falou, mas como é que vocês fazem isso se não existe um registro? Nós não podemos ter um número, não é, como é que é o registro da revista, nem se não tem nenhum registro da sociedade, a sociedade também não era registrada. Então, pedimos isso eu tenho certeza absoluta, o doutor Alcides lutou muito por isso aqui, para que o Ezequias Heringer registrasse a sociedade. Não era uma coisa difícil, era uma coisa até fácil, tinha estatuto, tinha ata de criação, tinha tudo, né? E aí daria para registrar a revista como uma revista da Sociedade Botânica do Brasil, editada pela seccional de São Paulo. Não houve jeito. Aí então o Gil resolveu conversar com o advogado disse que a única maneira seria criar uma sociedade em São Paulo e extinguir a seccional e passar a revista para essa sociedade. Então houve chamada de pessoas e publicação no jornal para que viessem para discutir esse assunto e para passar. Veio muito pouca gente. Acho que da Universidade de São Paulo veio só a doutora Berta e o Eurico, que foram contra, votaram contra. Mas a maioria estava querendo resolver o assunto, veio de muita gente de Campinas também, resolver o assunto e criou-se a revista, e aí teve uma reunião para extinguir a Sociedade Botânica de São Paulo. Criou-se a revista, não, criou-se a Sociedade Botânica de São Paulo, e aí teve uma reunião para extinguir a seccional e passar os bens da seccional para a Sociedade Botânica de São Paulo. Tudo isso foi feito muito legalmente, né? Não tinha muita gente, mas muita gente foi avisada. Eu acho que a Nanusa estava viajando naquela época, estava na Inglaterra, não sei onde ela estava, porque senão ela teria vindo e talvez tivesse mobilizado
em sentido contrário, mas não tinha. E não tinha condição porque não havia registro da sociedade. Bom, aí ficou um fuzuê tremendo, né? Porque todo mundo achava que Campinas tinha tirado a revista da Botânica do Brasil, da Sociedade Botânica do Brasil, e o Instituto também estava envolvido. Aí, depois de pouco tempo, eu diria que menos de um ano depois, quando o Ivani tentou fazer da Sociedade Botânica de São Paulo e da Nacional de Botânica uma federação, né, com outras sociedades que se criassem, eles não quiseram. E aí, sabe o que eles fizeram? Registraram a sociedade. Mas foi assim um ano depois, eu acho. Né? Registraram a sociedade, sabe qual era a sede? O Instituto de Botânica. Sem me consultar, eu era diretora na época, mas eu disse, não vou nem criar caso, deixa a Sociedade de Botânica aqui, porque ela sempre esteve aqui, a seccional sempre esteve aqui, então a sede geral pode ficar aqui também. Ficou. Depois acho que transferiram, porque ela era itinerante, na medida que mudava o local, acho que a sede mudou. Depois ela ficou em Brasília, quando acho que a Eliana Nogueira pegou a sociedade. Só sei que até hoje ficou esse negócio, né? E a Sociedade Botânica de São Paulo, aí não sei em que ano, acho que o Alfredo Gui era o presidente da Sociedade Botânica do Brasil, e ele então, porque eles ainda queriam entrar com um processo na justiça para pegar de novo a revista, foi o que o Alfredo Gui me contou, ele talvez te conte melhor isso do que eu, porque eu só de ouvir falar. Ele criou então a Acta Botânica Brasílica. E sabe quem ele convidou para fazer a primeira revisão? Eu. Quer dizer, não tinha nada de desavença, nada de coisa nenhuma. Ele criou uma nova revista justamente para ter, porque ele achava que a Revista Brasileira de Botânica era muito mais exigente e que segregava o pessoal do Nordeste. Mas não era nada disso, quer dizer, a revista tinha os padrões e seguiu, né? Então, foi aí que apaziguou um pouco, porque passou a ter uma outra revista. E agora são duas revistas, são duas sociedades, os sócios daqui de São Paulo são sócios também da Nacional, então fica uma duplicidade muito grande, né? E realmente eu acho que já não é mais momento para você ter tanta sociedade científica de botânica. E agora com o evento da pós-graduação está certo, aumentou muito o número de trabalhos publicados nas revistas, mas ainda duas sociedades acho que não são necessárias. Talvez as duas revistas sim, né? Mas duas sociedades não. Então, agora, por muita insistência dos editores da Revista Brasileira de Botânica, né? Que são a Solange, eu, Lúcia, todo o pessoal do Instituto de Botânica, porque tanto na Sociedade Botânica de São Paulo, como na Revista Brasileira de Botânica, aqui no corpo editorial, daqui, só está gente do Instituto de Botânica. E na Sociedade Botânica de São Paulo, também, a diretoria toda do Instituto de Botânica. Não é possível, a gente já fez demais da conta, já trabalhou pela outra, trabalha por essa, então está na hora de alguém assumir, né? E esse problema não é só nosso. Eu sei que a sociedade, a seccional de São Paulo também não tem tido candidatos para a diretoria. Eu sei que outras sociedades também estão tendo problema. Então eu acho que você tem que reorganizar isso, fazer uma federação, que a pessoa também que for sócio de uma já é sócio da outra, como a bioquímica, farmacologia e biofísica fizeram, né? Então está nessa situação. E nós insistimos muito que a gente tinha que discutir o que vai ser da Sociedade Botânica de São Paulo. Então, por isso que foi chamada uma reunião amanhã, extraordinária, para tratar do futuro da Sociedade Botânica de São Paulo. Eu acho que tem várias sugestões, muita gente está mandando sugestões, desde a sugestão de voltar a ser a seccional, até outras sugestões com outras sociedades, com uma empresa que cuide da publicação, uma fundação ou uma associação que cuide da publicação. Tem várias sugestões. E nós vamos ver qual é que é a melhor, né? Porque eu acho que, do jeito que está muito difícil. Primeiro, por causa da CAPES, né? Porque a CAPES agora relegou todas as revistas nacionais a segundo plano.
Então muita gente prefere tentar as revistas internacionais. Muitos publicam nas revistas internacionais e outros, às vezes, publicam em outras revistas de botânica que existem ainda no Brasil, mas que não tem tanta exigência como a nossa, né? Então, nós estamos nessa fase e amanhã eu acho que vai ter alguma decisão interessante a respeito disso. E eu espero que se mantenha a Revista Brasileira de Botânica, porque ela foi um esforço muito grande de todos nós, quer dizer, do pessoal que começou, Gil, Walter, Eurico, eu, Terezinha Milhem, Nanusa. Eu acho que você não pode deixar a Nanusa de fora dessa discussão, só que ela não é sócia da Sociedade Botânica de São Paulo. Eu gostaria que ela viesse amanhã para falar sobre isso, para discutir, porque não precisa ser sócio que está aqui, precisa ser botânico, né? Mas não sei se ela virá ou não sei bem o que ela discutiu a respeito disso, mas eu acho que os 3 primeiros números, os 3 primeiros volumes da revista foram publicados pela Seccional de São Paulo. E a Nanusa era a editora-chefe. E eu, o Gil, etc., éramos editores da revista, o Walter Anda. Agora, ela está praticamente nas mãos do pessoal do Instituto de Botânica, tanto a revista quanto a sociedade. E isso não é justo, porque o Instituto de Botânica tem a sua própria revista. E eu acho que criou durante anos uma situação mais difícil para a Rênia do que para as outras, porque estava aqui a revista A Acta Botânica, até final do ano passado, está ainda a Revista Brasileira de Botânica e está a revista do Instituto de Botânica, que o pessoal acha que é tudo a mesma coisa porque a sede era a mesma. E não é a mesma coisa. Então eu acho que essa situação tem que terminar. A revista, a Acta já saiu daqui e a sociedade também, né? Agora falta resolver o problema da Revista Brasileira de Botânica. Bom, eu vou rapidamente dizer o seguinte, que também eu tive alguma participação em algumas organizações de ciência internacionais, como a Rede Latino-Americana de Ciências Biológicas, da qual eu fui representante do Brasil, de um Comitê Nacional do Brasil, junto com o Armelin no começo e depois com outras pessoas, no final até com o Carlos Joly, e sempre estive participando porque eu ficava assim como a memória da Rede Latino-Americana de Ciências Biológicas no Brasil. Participei de várias reuniões, de vários simpósios, apresentei trabalhos, convidei gente, e sempre a rede se reúne com um comitê internacional, quer dizer, dos países latino-americanos, representantes dos países, e com convidados, e também eles têm apoio para bolsas, para eventos e para pesquisa também. Desde quando tenha dinheiro, porque o Jorge Allende, que é o tesoureiro, vamos dizer, é o presidente da Fundação Rede Latino-Americana de Ciências Biológicas, ele tem muito intercâmbio internacional e consegue de várias fundações dinheiro. E isso nos deu a ideia, a mim e a Mericali do Chile, numa reunião, de dizer que a botânica estava precisando de algo assim, porque nas reuniões, sempre que eu podia, eu sugeria algum evento da botânica. E nós fizemos, inclusive, uma reunião que tratou de como está a situação da botânica. O Ivani também era o coordenador desse simpósio, e a Liliana Academio esteve aqui no Brasil, esteve o marido dela, o Leandro Palpô, que na época ele nem sabia que era o marido dela, foi uma coincidência. E só sei que vieram várias pessoas, da Venezuela também tinha gente, discutimos o que podia ser feito. E aí, numa reunião no Chile, a gente resolveu que uma coisa que podia ser feita é formar uma rede latino-americana de botânica, um pouco parecida com a RELAB, que era a Rede Latino-Americana de Ciências Biológicas, mas com financiamentos diferentes, porque a Rede Latino-Americana de Ciências Biológicas tinha e tem ainda financiamento dos órgãos de fomento de todos os países que participam, que tem da América do Sul, tem o México, tem Cuba, tem o Caribe e tem toda a América do Sul. Então sempre tem uma fração do apoio que vem dos governos. Então, tanto os governos têm que credenciar os membros do comitê assessor, os governos costumavam dar algum dinheiro
para o comitê local, agora não dá mais nada, que eu sei, mas porque as coisas mudam, né? Mas a rede latino-americana de ciências biológicas continua, e a rede latino-americana de botânica foi criada bem depois, mas nos moldes diferentes. A rede latino-americana tinha apoio, e tem ainda apoio, de fundações privadas. Então é a Rockefeller, é a Noyes, né? Então essas foram duas que eu participei, uma delas eu participei na fundação, que é a de botânica, e na outra eu participei durante anos, e ainda estou participando porque eles sempre me deixam nesse pedido do comitê para poder ser a memória, mas eu não quero mais, eu já estou sem memória. Então eu não quero. A MacArthur também sempre ajudou, apoiou. Então tem várias fundações. Então foi uma maneira diferente, né, de não envolver o Estado, né, os países, os governos, e sim as fundações, que durante muito tempo funcionou muito bem. Mas agora também, eu não sei como é que está, mas eu acho que não está tão bem. Mas nós tivemos um prêmio, nós ganhamos um prêmio da Tyler Foundation, porque era por causa de formação de recursos humanos, e ganhamos um prêmio bom, acho que foi $100 mil do prêmio. E teve uma reunião lá, em homenagem, foi muita gente, muitos membros da comunidade, principalmente americana, né, coitada de lá. Mas, então, é assim, essas duas, pelo menos, que eu me lembro, são uma delas que eu ajudei a fundar, e a outra que eu trabalhei, e trabalho até agora para que ela também, e agora ela está muito bem, porque o Jorge também, ganhou o prêmio Andrés Bello, não, o prêmio, ganhou o prêmio de Ciências da Argentina. Também foi muito bom, e ele deu inteirinho para a rede latino-americana de ciências biológicas. E fora isso, tem as fundações, as fundações e as agências de fomento que ainda apoiam. Então as duas estão indo bem. Não sei até quando. Pelo menos estão melhor do que as nacionais agora. E é isso aí. Eu acho que eu lembrei de tudo. Se você lembrar de alguma coisa, você me avisa. Tenho esquecido que eu fui diretora do Instituto de Botânica. E eu acho que eu não fiz nenhuma grande modificação, mas a grande modificação que eu fiz, que eu acho que foi a mais importante, foi envolver o pessoal em ciência. Porque muita gente estava, assim, tateando na ciência, né? Quer dizer, sem grandes... com raras exceções, por exemplo, a ficologia sempre foi muito científica, mas as outras sessões onde tinha gente nova e tudo isso, estava completamente perdida com a ciência. Então eu fiz o pessoal fazer pós-graduação, muita gente foi fazer pós-graduação na USP, na Unicamp, etc. Na época que eu fui diretora. Agora, foi uma época muito difícil porque o governador era o Paulo Maluf. Então todo mundo dizia que eu era malufista, mas eu nunca tive nada que ver com Maluf. Ao contrário, eu era muito amiga do Montoro. Mas o pessoal achava que eu era malufista porque o governador era Maluf. E era um mão de faca com os institutos de pesquisa, né? E nessa época também eu fui para a Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral, que é a comissão que avalia a produtividade dos pesquisadores científicos, e tem representantes de todos os institutos, ou da maioria dos institutos de pesquisa, pelo menos das grandes áreas dos institutos, nas grandes coordenadorias. Eu fui durante anos membro da Comissão Permanente do Tempo Integral, fui eleita, depois de alguns anos, fui 2 anos, acho que fui eleita presidente da comissão, fiz várias modificações também, mas sempre tentando fazer com que ela fosse mais dura com a pesquisa, né? Porque eles acham que, como é instituto de pesquisa, a maioria lá acha, né? Então não precisa ter só pesquisa, pode ter muito de atendimento ao público e coisas correlatas à ciência. Eu disse, tudo bem, mas tem que ter, em primeiro lugar, ciência, porque é um instituto de pesquisa. Depois, durante alguns anos, nós tivemos o mesmo salário que os docentes das universidades. E nós não damos aula na universidade, então nós temos que ter muito mais pesquisa e também ter umas atividades de apoio
muito importantes e baseadas em pesquisa, né? Eu não sei como é que anda agora, porque já estou afastada há muitos anos disso, né? Fiquei meio decepcionada também, porque nós nunca chegamos a ter uma comissão permanente de regime integral que fosse rígida e muito exigente em ciência. Então eu acho que ela precisa mudar ainda bastante. E também tinha uma coisa, nós nunca tivemos muito apoio dos governos, porque primeiro ela era da Secretaria da Administração, depois passou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois queriam voltar para a Administração, quer dizer, eles não sabiam onde jogar a batata quente. Ficou uma coisa assim, meio difícil de enquadrar. Mas ela sempre teve a seriedade de ser uma comissão permanente que avalia o regime de tempo integral nos institutos. Às vezes melhor, às vezes pior, mas eu acho que precisa ter um órgão que faça isso, né? Tanto que quando começamos a dar aula na pós-graduação, era a comissão de tempo integral, naquela época não estava, mas que avaliava se a gente tinha currículo, se a gente não ia prejudicar, as aulas tinham que ser dadas na instituição, agora não mais, mas era assim, então era uma maneira de você aproximar os dois ambientes. Não sei como as coisas mudaram, já faz tempo também que eu não estou mais lá. Também não posso ficar a vida inteira em todos os lugares, até que eu fico muito tempo. Mais tempo do que eu gostaria de ficar, mas é porque o pessoal não assume, então você tem que acabar ficando mais tempo. Mas agora, eu acho que essa é a última, é a Revista Brasileira de Botânica, e depois disso eu vou me aposentar definitivamente da pesquisa, e tenho ainda muitas outras coisas para fazer, né, muitas outras ideias do que fazer, se eu tiver saúde e tempo eu vou ter. Tá bom? Nós fomos com o carro do Instituto de Botânica e eu tinha autorização para dirigir, o Gil não tinha ainda. Acho que ele nem chegou a ter, porque depois ele foi embora, né? Mas o carro era um lixo, o carro vivia parando, ele andava a 5 km por hora, todo mundo buzinando, todo mundo xingando o carro e as pessoas me xingando. No fim, acabou a excursão assim, né? Quer dizer, nós ficamos andando, depois fomos para uma oficina, então, mas não conseguimos, viemos a passo de se eu tivesse vindo a pé, eu acho que teria sido melhor. E foi dessa excursão que nós fomos para São Carlos, que eu me lembro que eu conheci os pais do Gil lá também. Mas, cada uma, mas eu tive outras excursões também com o carro do Instituto de Botânica, de outras coisas, né? Na época das plantas daninhas ainda, que nós fomos lá para um lugar longe, o Gil não estava dessa vez, acho que estava eu, e o motorista e mais acho que tinha mais uma pessoa, nem me lembro. Caiu, nós fomos para um lugar que era em Tatuí, uma dessas cidades aí né, que tem culturas, não sei, nem me lembro qual que eram as culturas, fomos para ver plantas daninhas, né? Será que essa foi de plantas daninhas ou já foi do começo das plantas, como é que chama? Plantas de cerrado, levantamento de plantas de cerrado, eu não me lembro muito bem, acho que foi de cerrado. Só sei que nós fomos, na volta caiu uma chuva, mais uma chuva, e o diabo do carro não subia a ladeira, nós ficamos encalhados lá há um tempão. Aí veio tinha um agrônomo também, por isso que eu estava achando que era de plantas daninhas, porque tinha o carro de um agrônomo da Casa da Lavoura, então ele veio. O nosso motorista não era muito experiente, então ele dirigiu o carro, o nosso carro, nos deixou não sei aonde, depois ele voltou para pegar o carro dele. Cada coisa que acontecia, porque os carros do Instituto de Botânica não eram, né? Eram velhos, porque não tinha carro novo naquela época, não eram jipes. Eu aprendi a dirigir num jipe do Instituto de Botânica, né? Era o seu João, que era o motorista daqui, um dos motoristas, né? E ele me ensinava, mas eu não podia dirigir o carro, então ele me ensinava a dirigir, depois eu vinha para cá e ia aprender a fazer o que eu tinha aprendido com ele e o seu Eloy também, que também me ensinou um pouco, né? Então eram os carros do tempo do onça, né? Mas agora melhorou muito. O Instituto de Botânica, eu acho que agora está numa situação... Já quando eu fui diretora, ele não era mais assim. Mas na época que eu comecei, nossa, ali não tinha condução, aqui não tinha ônibus aqui. Quando eu entrei no Instituto de Botânica, a gente tinha que ir a pé até São Judas.
Ou então pegar carona. E eu pegava muita carona com o pessoal do geográfico, geológico, do Instituto de Geociências, né? O Observatório Geológico, Observatório Astronômico e Geofísico, que era aqui, né? Então eles tinham uma caminhonetezinha, quando coincidia com os horários e tudo, eu fazia coincidir muitas vezes para pegar carona com eles, porque senão tinha que ir a pé. Até lá. Não era brincadeira. Bom, eu também fiz isso a pé quando nós mudamos para a Faculdade de Filosofia lá na cidade universitária. Foi a primeira turma que mudou para lá. Nós estávamos, acho que nos 2 primeiros anos, acho que foram na GLET, e os 2 últimos, eu acho que foram já na cidade universitária. Era pura lama, só tinha a botânica, a zoologia, e se tivesse algum de lá das físicas, acho que nem tinha. Então nós tínhamos que andar a pé, do Butantã até lá em cima. No meio da lama, na chuva, com lama, era um negócio. Foi um sacrifício mesmo. A GLET era uma delícia, a GLET deixou saudade mesmo. E cada coisa que a gente faz, se eu fiz isso, não era um dia, era todos os dias. Quer dizer, a gente tinha que tomar o ônibus até o Butantã, e do Butantã vir. Tem que ir. Se a gente conseguir alguma carona com alguém, que um dia tivesse uma carona, tudo bem, mas de modo geral, se algum professor tinha pena da gente, mas era dureza. Bom, deixa eu dizer algumas palavras sobre a minha mãe, porque realmente ela teve sempre um papel muito importante na minha vida toda, enquanto ela esteve viva. Não só porque eu era filha única, então eu fui tratada como filha única, fazia todas as vontades e inclusive deixou que eu passasse por Mackenzie, por Bandeirantes, coisas que ela achava que eu devia continuar lá no Colégio Feira, mas no fim ela aceitou tudo isso. E depois também, ela sempre teve muita confiança em mim, no meu trabalho. Ela queria que eu fizesse medicina, não gostou que eu não tivesse feito medicina, mas depois que ela viu que eu estava muito bem sucedida na minha profissão, tudo isso, ela sempre se orgulhou muito disso. E a outra coisa que ela fez, que foi fundamental, foi que das minhas viagens, né, que eu viajei para a Argentina, eu já tinha uma filha, já era casada, tinha a Flávia, pequenininha. Ela foi lá para a Argentina para ficar com a Flávia, para poder estudar. Depois trouxe a Flávia mais cedo para São Paulo novamente, para poder continuar e terminar o estágio que eu estava fazendo lá. Quando eu estava nos Estados Unidos e no Canadá, primeiro eu fui tentando ficar sozinha, mas depois ela foi, ficou com a Flávia, levou a Flávia mais tarde, tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá. E quando a Paula nasceu nos Estados Unidos, ela ficou também, ela deixou praticamente todo o trabalho dela e ficou cuidando realmente dos meus filhos. Depois que eu mudei para cá definitivamente, em 1970, ela continuou cuidando dos meus filhos e ao mesmo tempo cuidando do trabalho dela, porque ela era corretora de seguros, de vez em quando ela fazia algum tipo de trabalho. Mas todo o tempo, se não fosse por ela, acho que eu não teria conseguido ter 4 filhos e fazer todo o trabalho que eu fiz. Eu acho que eu devo isso de gratidão, e além do mais, ela era uma pessoa muito bem-humorada, muito alegre. Ela acordava irritantemente, cantando, feliz da vida, sempre. Quer dizer, eu nunca estava de mau humor. Foi uma pessoa que realmente, eu devia ter aprendido mais isso com ela, mas como boa filha única, eu era muito mimada para aprender. Então eu acho que eu devo muito a ela e é uma lembrança assim, sempre maravilhosa.